Olá, irmãos, como estão? Como passando? Desejo que estejam bem, desejo que estejam em paz, estejam com saúde, que Deus os esteja abençoando. Aliás, eu tenho certeza disso. Aos seus servos Ele dá enquanto dormem. E eu tenho certeza que cada um dos seus filhinhos, dos seus servos, tem sido ricamente abençoado por Ele e vai continuar sendo abençoado, guardado, preservado por Ele. Espero que estejam com saúde também, mas acima de tudo que haja alegria e paz nos vossos corações. Então, queridos, é uma honra estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Mas temos gravado com antecedência essa palavra. Na próxima, se Deus quiser, estaremos falando sobre alguma coisa do nascimento de Cristo, mas hoje ainda vamos falar de um texto aleatório que eu li há poucos minutos aqui na Palavra de Deus. Então nós vamos ler e depois fazer uma breve oração. E o assunto é um pouquinho melindroso, mas sempre é bom aprendermos. Jesus adverte contra a hipocrisia. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 12, versículo 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Veja, em primeiro lugar, ele estava falando com os seus discípulos, mas, obviamente, era para todos que ali estavam. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado nos telhados. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelas nossas transgressões. E neste momento, Senhor, que temos lido a Tua palavra, pedimos que a unção do Teu Espírito venha sobre todos nós, todos que estamos envolvidos neste momento no meditar da Tua palavra. Não só a mim para falar ao Teu povo, mas também pelo Teu Espírito ao Teu povo para compreender, para que não hajam más interpretações, para que não sintam como acusações, e sim um alerta, uma forma de procurar compreender a posição do cristão nesta vida em que estamos vivendo, porque mesmo aqui nós já somos filhos de Deus, já vivemos debaixo da autoridade do reino de Deus e já precisamos nos comportar como membros do corpo de Cristo. E é por isso que todo cuidado é pouco, temos que ter cuidado com as nossas palavras, temos que ter cuidado no nosso proceder, para que não demos chance ao inimigo de nos envergonhar perante os irmãos e perante os estranhos, perante o mundo em geral, do qual nós precisamos ser testemunhas. Pai querido, nos colocamos em Tuas mãos e pela unção do Teu Espírito, com a unção do Teu Espírito, queremos agora falar ao Teu povo. Assiste-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus amados,
lendo aqui a palavra de Deus, no assunto passado nós falamos aqui em Lucas capítulo 11, falamos sobre a luz do corpo e, seguindo a leitura, chegamos no início do capítulo 12, onde nós lemos o texto que acabamos de ler para os irmãos. Vamos meditar ligeiramente no assunto para compreendermos. Como eu disse na oração, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo momentos ásperos, em que todo mundo se irrita, em que todo mundo sofre, por causa de pandemia, por causa de péssimos governos, por causa do pecado em geral que graça no mundo. Os irmãos, talvez aqueles que vivem mais dentro de casa não tenham como compreender isso, mas quem anda na rua, como nós que trabalhamos, saímos e andamos, está terrível andar nas ruas. Você sai para ir ali no bairro seguinte, você pega engarrafamentos monstruosos nas ruas, com essas chuvas que têm dado, graças a Deus, que elas são boas e necessárias, mas as ruas todas alagadas, por falta de limpeza, por falta de desentupimento dos bueiros, tudo mais. Não vamos aqui, não queremos criticar, estamos apenas falando dos fatos que ocorrem. Motoristas, cada um dirige por si, não quer saber de nada sobre o outro, batem uns nos outros, atrapalham o trânsito, incomodam, forçam situações. A gente tem que dirigir por nós mesmos e pelos outros para não bater e não ser batido. Mas, amados, é final dos tempos, são os dias maus. Saímos à rua, ficamos doidos para voltar para o nosso lar, onde, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ainda podemos nos acolher e descansar. Mas quem trabalha não pode ficar dentro de casa o tempo todo. É difícil, é muito difícil. Mas ainda tem outros cuidados, que é com o nosso proceder, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira até de entender as coisas. E é por isso que eu, lendo esse texto, eu digo, eu preciso repassar isso para a igreja. Então aconteceu o que está escrito aqui: visto que milhares de pessoas se aglomeravam a ponto de se atropelarem umas às outras, parece até que estamos nos dias de hoje, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Veja, a preocupação de Cristo era educar os seus. Nós somos o povo de Deus. Nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, somos os filhos de Deus. Adotados, obviamente, mas somos seus filhos. Somos da família de Deus. Então precisamos ter um proceder diferente. Não é o mesmo proceder do mundo. Temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Principalmente com o que falamos. E até com o que ouvimos e vemos. Mas o pior é o que falamos. A palavra de Deus diz, sede ávidos no ouvir, ou seja, prestem atenção. Vejam o que estão ouvindo, para ver se há valor nisso, para ver se é útil ou se não é útil. Se não for, é aquela história, entra no ouvido, sai no outro. Se for útil, põe na prática e tal. Agora mesmo vocês estão ouvindo, eu estou falando da parte de Deus e vocês estão ouvindo. Então ouçam com atenção, para pôr na prática, para que sejam realmente abençoados. Podem compreender isso? Então olha o que ele disse. Cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento? O que é fermento? Os fariseus fabricavam fermento para fazer pão e bolo, será que é isso? Não, claro que não. Fermento é uma coisa que adultera a massa. Fermento faz com que a massa, você vai fazer um pão, vai fazer um bolo, tem que botar fermento. Porque o fermento é que faz a massa inchar, crescer, ficar grande.
Você faz um pãozinho sem fermento, ele vai ficar na espessura daquela massa que você fez ali. Não aumenta nada. O que faz crescer é justamente o fermento. Então, olha a colocação dele. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse é o fermento dos fariseus. A hipocrisia. Ah, meus irmãos, a hipocrisia graça pelo mundo afora. A hipocrisia é espalhada no mundo, na mente, nos lábios de todas as pessoas que habitam neste mundo. E nós, os cristãos, temos que ter cuidado com isso. Primeiro, sabendo que é um fermento que altera a massa, a hipocrisia que sai dos lábios das pessoas altera as nossas vidas, altera a compreensão das pessoas a nosso respeito, porque pode fazer com que alguns pensem muito bem de nós e depois possam se decepcionar ali na frente, e vice-versa. Muitas vezes são pessoas boas que sabem que estão procedendo bem, mas falam coisas que podem fazer pensar que eles são péssimos. Os dois lados são ruins. Podem compreender isso? O verso e o inverso é ruim. Quanto menos falarmos, melhor. E ao falar, medite nas suas palavras, medite nos conceitos que você faz, para que não hajam más interpretações. Mas, acima de tudo, não fale daquilo que você não entenda. Então diz assim a palavra: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus é que está falando isso, vejam bem. Aí ele diz assim: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Como é que é isso? Mas será que até o que eu falo em segredo vai ser revelado? Irmãos, você fala coisas hoje e as pessoas que ouvem, às vezes, adulteram aquilo que você fala. Ou não guardam segredo. Tem pessoas que não podem ouvir nada, nem de bom, nem de ruim. Ao ouvir o que é bom, não dão valor. Ao ouvir o que é ruim, espalham. E sem você saber, estão fazendo a sua caveira por aí. Força de expressão, claro. E você diz: não, mas eu só falei para minha cunhada, eu só falei para minha tia, eu só falei para minha mãe. Não fale. Não fale. Só fale o que for necessário, o que for importante, o que for comum entre vocês. Entre nós, não é pecado brincar, não é pecado falar. Pecado é falar o que não se deve. E principalmente se for falso. Aí então esqueça, não fale mesmo nunca para ninguém aquilo que for falso, aquilo que você perceba que é falso. Eu estou com um problema sério, eu tenho colegas que mandam para mim, descobrir o meu zap e tal, mandam para mim coisas terríveis que saem por aí nas redes sociais a respeito do governo, contra, a favor, a respeito do futebol, contra ou a favor, a respeito de vida de pessoas. Irmãos, isso não nos interessa. Cuidado com redes sociais, que isso é um problema sério. Não é, veja bem, de todo inútil. Claro que as redes sociais têm a sua utilidade, mas saiba como usar. Use pouco. Cuidado para não se enredar em assuntos que vêm das redes sociais, que são fake news, que são mentiras. Coisas que alguém põe na cabeça e coloca no ar para todo mundo. Muita gente pode acreditar, muitos podem não acreditar, mas alguém vai acreditar. Cuidado com essas coisas, cuidado. Ele diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí diz assim:
Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E a seguir ele diz algo que confirma isto e diz, nem oculto que não venha a ser conhecido. Quando você menos esperar, coisas que você fez ou coisas que você falou, pensando que ninguém estava ouvindo, ou pensando que quem estava ouvindo era de confiança, etc, 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 ou fazer coisas, não, eu estou longe, o que é que tem? Eu tomar aqui um copinho de cerveja com meus amigos e tal. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas. Nós não estamos falando de que crente bebe ou não bebe, não é isso. Não é isso, é o testemunho que se dá como cristão, é a possibilidade de você poder beber ou não. Que tem pessoas que não podem, por doença. Tem pessoas que se botar uma gota de álcool na boca, querem beber todo o álcool que tiver na casa. É um perigo. Tem gente que não pode nem botar álcool na ferida, que vai ficar chupando a ferida. Cuidado com isso, mas isso é só um detalhe das coisas, cuidado com o que fala, principalmente com o que fala. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Por quê? Ele mesmo responde, por quê? Porque tudo que vocês disserem às escuras, esse às escuras aqui é uma forma de falar, é por debaixo dos panos, sabe? Falar assim baixinho para uma pessoa só. Tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, ou seja, será ouvido por quem não deveria ouvir. Alguém que você nem imaginava, mas que não deveria tomar conhecimento daquilo, acaba tomando. Olha, você viu a roupa de fulano? Lá na frente, alguém que ouviu você dizer isso vai dizer para fulano, pô, fulano vive falando mal da tua roupa. Vocês estão entendendo? Eu estou puxando para uma coisa simplória para você poder compreender, porque tem coisas muito piores. Tem pessoas que têm a mania de querer saber de tudo a respeito dos outros. Cuidado. Cuidado. Observe as pessoas. Ouça as pessoas, no observar, no ouvir, você já percebe que tipo de pessoa é. Um namoro, por exemplo, veja, um namoro, uma coisa natural, normal, mas é num namoro que o noivo e a noiva se conhecem, para que um dia, quando vierem a se casar, entendam o procedimento. Se você tem uma noiva que fala muito palavrão, uma namorada que fala muito palavrão, você já sabe quando casar, aquilo ali dentro de casa vai ser normal. Você tem um namorado que às vezes te ameaça bater, você já sabe que depois de casado você vai apanhar dele fatalmente. E assim sucessivamente, pelas conversas, seja sábio, faça como a Bíblia diz, seja ávido no ouvir, tardio no falar. Porque você ouvindo e analisando o que a pessoa está dizendo, alguém que vive falando mal de todo mundo, fatalmente um dia vai falar mal de você. É fatal, não tem jeito. É a ordem natural das coisas. Tenha cuidado. Principalmente você que é cristão. Tenha muito cuidado. Não fale bobagem. Não fale à toa. Claro, estamos em família, brincando e tal, é diferente. A conotação é outra. Mas muito cuidado. Olha que peixe morre pela boca. Sabia disso? Ele morde a isca e fica no anzol. Então veja, tudo que disserem às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado nos telhados. Obviamente que isso é uma força de expressão para dizer, quando você menos esperar, todo mundo está sabendo. Está dizendo que até com a família você deve ter cuidado com o que fala. Você pode compreender isso? E esse cuidado tem várias conotações. Não é só o cuidado para que os outros não saibam, não. É o cuidado para você não espalhar uma fama de que você é falador,
de que você vamos dizer assim, murmurador. Deus condena isso. A murmuração é coisa terrível, é pecado, é o pecado da humanidade maior que tem, é a murmuração. Vocês terem uma ideia, foi assim que o povo do deserto, o povo que atravessou do Egito para Canaã, todos, com exceção de 2 pessoas, morreram pelo caminho, principalmente por causa desse pecado, a murmuração. Falar mal, falar demais, falar o desnecessário. Você quer usar os seus lábios, quer exercitar as suas cordas vocais, cante louvores a Deus. Cante ao Senhor. Louve a Deus durante os seus afazeres, se não estiver incomodando ninguém, claro. Não é ligar a vitória em alto volume para perturbar o vizinho, não. Isso é coisa de incrédulo, isso não é coisa de crente, não. Preste atenção. Você quer se deliciar com hinos, você põe a sua vitrola, o seu rádio, num tom que você ouça e que não esteja perturbando ninguém. Porque assim como a vizinhança incomoda com músicas terríveis, que não dá nem para comentar de tão podres que são, você também não pode fazer a mesma coisa usando hinos. Você tem que respeitar os seus vizinhos tanto quanto você quer ser respeitado. Podem compreender isso? Isso está dentro da mesma conotação. Mas acima de tudo, a murmuração costuma ser hipócrita. Você às vezes pode até falar com uma intenção, mas deixa espaço para a pessoa entender de outra conotação. Podem compreender isso? Isso a gente aprende com a vida. Isso a gente aprende aos poucos, a gente não nasce sabendo isso. Mas, pela misericórdia de Deus, a gente aprendeu com o tempo. Desculpem, o telefone aqui que tocou. Desculpem. Então, queridos, a colocação que eu quero deixar para vocês nessa palavra é a seguinte: cuidado com o que falam, cuidado com o que dizem, obviamente é a mesma coisa que falam, mas cuidado com o que fazem, cuidado com tudo, porque Deus nos ama e Ele nos quer para si. Ele não quer nos dividir com o diabo. E quando fazemos coisas que agradam ao inimigo, nós estamos fazendo amizade com o diabo. Então, todo cuidado é pouco. Eu estou falando isso hoje porque estamos entrando em semanas de festa. Fim de ano, Natal, muita farrinha, desculpem da colocação, muita festinha, em família, obviamente, coisas decentes, nós estamos falando sobre isso, mas cuidado com o que vamos falar. Muito cuidado com tudo. Deus é bom, é maravilhoso, Ele nos ama e Ele quer o melhor de nós. Semana que vem vamos falar sobre atos do nascimento de Cristo e etc, e etc. Amém? Oremos agora, queridos. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esses momentos propícios para falar com os teus filhos e pela conotação da palavra, Senhor, uma palavra de instrução, uma palavra de orientação. Obviamente não é uma palavra de acusação, mas os teus filhos têm em mim a obrigação de lhes ensinar sobre a vida. Muitos, obviamente, até já sabem mais do que eu, quem sabe, mas há muitos, no entanto, que precisam aprender. E eu te louvo porque me inspiraste para falar essas palavras. E te peço que, em nome de Jesus, abençoes aqueles que as ouviram a ponto de colocarem em prática nas suas vidas normais. Abençoe os teus filhos, Senhor, nesses períodos de festa, nesses períodos de alegria, que haja paz, que haja alegria, que haja harmonia, mas acima de tudo, que haja santidade,
e que a tua presença em nossas vidas seja uma constante. Foi para isso que teu Filho veio ao mundo, para nos transformar, para nos redimir e nos transformar. Nós agora somos novas criaturas e é dessa forma nova que nós precisamos viver. Abençoa-nos para tanto. Dá saúde, paz aos teus filhos e vão à casa do Senhor para serem também abençoados com a palavra de Deus. Enfim, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do teu Filho Jesus, que o teu amor, a comunhão com o teu Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.